Estou aqui com o Honda Fit 1.5 ano 2010 Flex. Esse veículo veio para fazer uma revisão no sistema de injeção. E aqui um Citroën C3 Picasso 1.6 Flex ano 2014. Então vamos lá. Esse veículo, para poder remover os bicos injetores, tem que remover o coletor de admissão. Sistema de partida frio desse carro vai uns injetores aqui, então são duas flautas. Aqui é os bicos injetores do sistema de partida frio. Esse é o bico injetor, como se fosse uma eletroválvula. Ela bloqueia a gasolina do reservatório de partida frio. Quando o veículo está abastecido 100% etanol e a temperatura abaixo de 20 graus, o sistema libera esse injetor para poder injetar por esses injetores aqui que está na flauta. Aqui está completamente entupido, tem que fazer a limpeza, trocar o kit de vedação e as peneirinhas. Isso aqui vai peneirinha também, igual o injetor do sistema de injeção. Essa aqui é a flauta e os bicos injetores do sistema de injeção. Aqui no sistema de ignição desse veículo, as velas não tem mais eletrodo. Tá vendo? Então o que acontece? Esse veículo está com 80 mil quilômetros. Esse aqui, ó, já tem fuga de centelha aqui pela cerâmica. Vai ter que trocar uma bobina. Não adianta trocar só o jogo de velas. Então tem que trocar essa bobina e um jogo de velas. O problema é, como o Honda não dá problema, né, não é um carro problemático, aí se não parar para fazer manutenção preventiva, vai usar até acabar. Então aqui vai ser feito a manutenção corretiva, porque já vai ter que trocar a bobina e as velas. Esse veículo está falhando. E aqui, ó, é o TBI. É o corpo de borboleta. Tem que fazer a limpeza, finalizar toda a limpeza, trocar o reparo dos injetores também e montar, finalizar o veículo. Nesse caso aqui, ó, esse veículo, para remover os bicos injetores, tem que remover o coletor de admissão. Não consegue remover os injetores porque esse sistema Flex ele já trabalha com uma flauta e o aquecedor aqui na flauta. Nesse caso é a mesma coisa, 100% etanol, temperatura abaixo de 20 graus, o sistema aquece o combustível que está aqui na flauta, facilitando a partida frio. Então, como ele tem um chicote, tem que desmontar o coletor, remover aqui a flauta, desligar o chicote para poder remover a flauta e fazer a limpeza. Nesse caso aqui, o veículo não está falhando. Os injetores não tem muita carbonização nas pontas, mas vai ser feita a limpeza, trocado o reparo, vai ser trocado as velas, que o eletrodo já tem bastante desgaste, e a sonda lambda também. Esse carro está com um tempo de resposta da sonda muito baixo, então vai ser substituída a sonda. Então nesse caso aqui, os dois veículos, para fazer o mesmo serviço, limpeza de bico, tem que remover o coletor. Esse aqui ele é um pouquinho mais chato porque os parafusos vai ali na parte de trás, então o acesso ali é um pouco ruim para soltar os parafusos, o M6, né, com a chave 10. Então agora eu vou finalizar o serviço. Depois que eu ligar um scanner, eu mostro para você o funcionamento de tudo. Aqui o C3 está finalizado, tudo montado, o motor está funcionando. O problema desse carro era consumo de combustível, tá? Que o cliente estava reclamando. Então foi feita a limpeza dos bicos injetores, foi trocado as velas, a sonda lambda, limpeza do corpo de borboleta e adaptação. Então aqui, ó, eu fiz o antes e o depois.
Antes de fazer o serviço, eu peguei o gráfico da sonda que estava no veículo, tá? Essa daqui em branco é a referência, então eu gravei essa referência. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um pouquinho nesse tempo, tá? E aqui com a sonda nova, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, nesse mesmo tempo, a sonda lambda, ela trabalha um pouco a mais do que a que estava. Então ela trabalha mais tempo rico e pobre, mais vezes, né, informando a unidade de comando a mistura de ar que sobra ali no escapamento, tá? Sonda lambda, ela lê a quantidade de oxigênio que sobrou da mistura. Então nesse caso aqui, ó, o veículo vai ficar muito mais econômico. Então agora aqui já está finalizado. E o que que acontece? Aqui é só montar o filtro de ar e já entregar o veículo para o cliente. E aqui, ó, no Honda já está limpinho. Aqui, ó, também tá tudo limpinho. A bobina, ó, esse é o código da bobina. As velas são Bosch. Esse é o código. E aqui assim, ó, eu não montei ainda, porque nesse caso os injetores do sistema de injeção tá dando muita diferença. Então vou mostrar para você ali na máquina a diferença que tá dando aqui. Ó, aqui são os injetores. Eu já fiz a limpeza, já tirei as peneirinhas, já fiz retrolavagem. Só que o que acontece, ó, esses dois que estão injetando menos, provavelmente é originais do veículo, tá? Esse daqui que está injetando a mais, um já foi trocado. Então ele tem um selinho aqui, ó. Acabei de finalizar aqui o Honda Fit. Deixei o veículo funcionando antes de montar aqui o acabamento e ele começou a falhar cilindro. Então, estou aqui com o FSA, estou fazendo uma análise aqui na bobina, no primário de ignição. Essa é uma bobina de 3 fios, não tem primário, é um negativo, um positivo e um acionamento, tá? O estágio de potência dessa bobina fica dentro da bobina. Então, nesse caso, não tem primário, mas tem aqui o acionamento. Então o gráfico, ó, ele teria que estar totalmente quadradinho aqui. E qual que era o problema? O problema era P0302, falha de explosão detectada no cilindro 2, né? Então o que que eu fiz? A bobina nova eu coloquei no primeiro cilindro. Coloquei a bobina nova aqui, a falha era no segundo. E agora, ó, se eu mudar aqui do segundo cilindro, ó, esse é o gráfico padrão, tá? Totalmente quadrado, né? Iguais. Esse é o acionamento do transistor que vem do módulo para a bobina, tá? É aproximadamente 5 volts. Então o que acontece? A bobina nova acabou de dar problema. Então, ó, mesmo que eu for medir aqui pelo secundário, ó, vamos lá. Aqui já está configurado, ó, 5 milissegundos, o tempo 50 kV. Então aqui, ó, eu colocando a pinça indutiva em cima da bobina,
não gera nenhum gráfico. Agora, se eu colocar ela no segundo cilindro, ó, que é a bobina original do veículo, aí, ó, um gráfico de secundário, através da pinça indutiva, ó, na bobina que é original. Porém, se eu colocar aqui na bobina que está com problema, ó, não tem nada. Bobina nova, ó, Magnete Marelli, mas acabou de dar problema. Ainda bem que deu problema aqui na oficina. Então, eu peço para fazer a troca da bobina e vamos acompanhar isso aí. O problema é você entregar o veículo para o cliente, né? E depois esse carro voltar falhando cilindro de novo. Luz de injeção acesa, enfim. Você vê um serviço que foi feito troca de velas, filtro de ar, uma bobina e 2 bicos injetores. Esses injetores aqui tá injetando muito menos do que os originais. Então foi trocado também. Aqui eu já tinha feito a adaptação, tá, com o scanner. Esse scanner ele faz o reset dos parâmetros autoadaptativos e faz também o reset da posição da borboleta. Então já estava finalizado, pronto para entregar para o cliente. Agora tem que trocar a bobina, monitorar aí mais um pouco antes de montar todo o acabamento ali. Aqui o Honda já está finalizado, está funcionando certinho agora. Foi trocado a bobina e foi colocado NGK. Esse é o código e essas são as peças que foram trocadas. Então o que acontece? O problema hoje é você entregar o veículo para o cliente e o carro voltar com o mesmo problema, mesmo código de falha, e o cliente achar que o problema é o mecânico. O problema hoje é a qualidade das peças. Você faz um serviço, deixa tudo certinho, queima uma bobina, o carro vai dar o mesmo problema, o mesmo código de falha, e aí o dono do veículo pode achar que o problema é o reparador. Então qualidade de peça hoje está difícil. Você compra a peça que antigamente durava 10 anos, hoje durou aqui praticamente 10 minutos, né? O carro ficou funcionando, já queimou a bobina. Isso é um problema que acontece, pode acontecer em qualquer oficina, tá? Então, tomar muito cuidado aí com as peças que vai aplicar no veículo, e nem sempre o problema está no reparador, tá? Tem que ficar de olho nas peças que são trocadas no dia a dia. E aqui, ó, já finalizei aqui, ó, já apaguei o código de falha que tinha, sem código de falha presente, e agora está finalizado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo, um grande abraço e até o próximo vídeo.